O mundo dos vampiros depois dos anos 2000 começou a tomar novas formas. A ciência moderna influenciou muito a fantasia e com isso os vampiros genéticos nasciam. Seres parecidos com as lendas, porém com uma fundamentação na biologia. Este filme demonstra muito bem este meio e ainda mais, faz algumas previsões que ficaram bem famosas nos anos de 2019 e 2020. E hoje falaremos de Daybreakers, ou 2019, o ano da extinção. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos neste mundo de vampiros bizarros, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem aquele like, comentário e se inscrevessem no canal. Para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado aos vídeos, preferência na resposta. Quanto mais gente, mais benefícios, agradeceria demais. Essas pessoas aqui na tela já são. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva, mas que assista até o final aí para entender tudo sobre os vampiros de 2019. Este é um mundo que a origem dos vampiros é bem simples, e creio que para algumas pessoas isso seria ruim ou que estragaria toda a mágica do processo. Mas eu consigo ver uma coisa bem pessimista sobre a existência no geral, e é quase que uma crítica sobre a necessidade de termos uma grande explicação para tudo. Aqui, alguns morcegos da variação vampírica, que existem em nosso mundo apenas nas Américas do Sul e Central, têm uma doença misteriosa que, quando passa para os seres humanos, causa o vampirismo, e daqui nós temos o ser praticamente clássico da literatura. O que eu acho que não pode deixar de passar é essa grande infecção começa em 2009 e que este filme se passa em 2019, mas é uma grande coincidência que realmente tivemos um vírus que atingiu todo o planeta em 2019 para 2020, que foi causado por um morcego. Coincidência? Acho que sim. Sociedade. Uma das primeiras coisas que eu preciso falar aqui sobre os vampiros é sobre a sociedade deles. E novamente, temos uma visão pessimista e das trevas sombrias. Uma das coisas que eu mais amei aqui. Os seres humanos foram transformados em massa, por isso a maioria da população é de vampiros. E o que isso muda? Bem pouca coisa em teoria. As pessoas continuam a trabalhar, continuam existindo em classes diferentes, pessoas, desigualdades, corrupção, poder, quem tá no poder quer mais poder, quem tá embaixo quer subir. A diferença é que agora todo mundo é vampiro. Mas todo este mundo está em grande perigo, pois o alimento deles são os seres humanos, que aos poucos estão acabando, e eles não conseguem manter o mercado bem estocado. O que para mim é um tanto estranho, tendo em vista que daria para fazer alguma coisa como clonagem, fazenda de humanos, mas parece que neste mundo essas práticas não são possíveis, mas fazer o que? É só minha mente, tipo, o filme é tão lógico que quando ele quebra a lógica para mim parece estranho. É um erro aí, bem interessante de filmes. Você é muito lógico, quando você quebra a lógica, fica, mas e aí? Com poucos humanos, aqueles que possuem algumas pessoas, como se fossem ações no mercado, começam a retirar os seus humanos deste para uso próprio, começando ainda mais problemas para as grandes massas, o que é basicamente uma crash da bolsa, só que aqui é o crash da bolsa de sangue. Novamente, uma grande crítica sobre a mentalidade dos humanos, ou melhor, de uma sociedade. Claro que eles estavam tentando inventar um composto que pudesse suprir a necessidade dos vampiros, ou um sangue falso, assim como vemos em outras obras, o que, se quando feito, muda tudo. E ainda assim, teriam humanos em estoque para os mais ricos darem aquela consumidinha no material de verdade. Do outro lado, temos uma pequena taxa de seres humanos mesmo, tentando sobreviver, e estes estão sendo caçados aos poucos pelos vampiros, e de tempo em tempo vão acabando, até não sobrar nada. É muito poético esse filme em vários quesitos. Quando você coloca os vampiros como uma super grande população e os humanos como minoria, a gente percebe mais o que a gente tem feito. Fisiologia básica. Os vampiros aqui, apesar de suas origens mais simples, têm grandes semelhanças com o que nossos imaginários. Eles têm que consumir o sangue de humanos para continuar a sua existência, e enquanto estiverem bem alimentados, fica tudo certo com eles. Se sangue de animais não traria o mesmo benefício, fica ambíguo, mas eu creio que não por tanta prioridade assim no sangue dos humanos. Isso concede a eles uma grande vida, onde o tempo não os afeta, ainda que tenhamos meios de finalizarmos estes. Os seus sentidos são muito aguçados,
principalmente quando nós falamos de sentir o sangue por aí. Não parecem ser fisicamente superiores aos humanos e nem mesmo em uma grande escala de poder nem nada disso. Ao mesmo tempo que estão tecnicamente mortos, não podendo se reproduzir, sem temperatura corporal normal ou qualquer outro sinal vital que faça deles um ser vivo na forma mais comum que nós consideramos os seres humanos, que isso também garante a eles uma grande resistência à dor, ao menos que seja um ferimento derivado das suas fraquezas ou um grande impacto. Para que eles possam infectar outros, basta uma mordida direta e o vírus faz o seu trabalho. Pelo menos aqui, eles fazem um serviço de uma grande infecção, coisa que aponto no meu vídeo sobre os maiores erros dos filmes de vampiro. E, pelo visto, outras infecções já aconteceram, mas nunca foram divulgadas ou grandemente colocadas, e fica em dúvida se o morcego poderia transmitir novamente a doença ou alguma variante. Fraquezas. Quando falamos de fraquezas, também temos muitos elementos clássicos. A primeira é a exposição ao sol, que é capaz de os matar, mas também pode ter outros efeitos, que falarei daqui a pouco. O sol faz a pele deles queimar e entrar em combustão, sobrando quase nada, mas precisa de um tempinho. A retirada da cabeça também parece ser um meio bem eficaz de terminar eles, assim como a exsanguinação. Esta, principalmente quando é feita de forma rápida. A demorada causa outros problemas, também a serem explorados depois. E finalmente, atravessar eles com uma estaca também causa o fim. Na verdade, faz uma morte bem explosiva, um tanto diferente do que eu esperava para um filme mais biológico em conceito. Mas fazer o que? Aquele negócio tipo é muito estranho. Por exemplo, em Abigail, quando se expõe ao sol, explode. Tudo bem, o Vampiro Mágico tem uma coisa mais bombástica no filme. Este filme é um pouco mais lógico, e quando tem esse tipo de coisa, você fica meio que... O que aconteceu aqui? A falta de sangue. Agora, um dos pontos mais fascinantes sobre esses vampiros eu deixei para o final. Eles, aqui, quando se alimentam normalmente de sangue humano, tudo fica bem. Porém, quando ficam sem a substância, algumas coisas começam a acontecer. Tudo vem em alguns estágios e tem coisas que podem acelerar todo o processo. Primeiro, eles começam a ficar com as orelhas mais pontudas, os rostos começam a ficar bem deformados, parecendo algum tipo de necrose. Enquanto isso, também começam a perder a sua mente, ficar completamente insanos, primariamente pensando apenas em sangue. E tudo isso pode ser piorado se eles beberem de outros vampiros, e ainda pior, se beberem deles mesmos. Então, em algum ponto, eles começam a serem chamados de subsídios ou subsiders, virando praticamente uma outra coisa. As deformidades vão piorando, os dentes crescem e os cabelos caem, e até mesmo criam garras e finalmente asas, ficando com a aparência de um morcego, um completo animal. A transformação, pelo visto, não tem volta. Mas falando em voltar, a cura. E finalmente entramos em um território que creio que eu nunca falei aqui antes, e que é a cura para o vampirismo, coisa que existe em teoria em muitas obras, porém pouco explorada e pode ser algo bem controverso. Aqui temos dois métodos, e para mim o primeiro é bem idiota, e o segundo muito interessante, ainda que seja um derivado. O primeiro é que o vampiro tem que se expor ao sol por algum tempo, mas antes de ser totalmente queimado. Isso, pois causa combustão que devasta o corpo, e não é bem explicado, mas eu acho que a luz do sol tem alguma coisa que consegue exterminar o vírus e a infecção do corpo, mas para fazer isso tem que queimar tudo, então acaba não sobrando nada. Então, quando você tem isso de forma controlada, você consegue eliminar o vírus e manter o corpo. Agora, a segunda é que uma vez que o vampiro é curado, se o sangue dele for drenado por outro, serve como uma vacina para o vampirismo. Isso transforma novamente em humano, sendo uma grande possibilidade de uma cura em massa. O que aconteceria com o mundo fica em aberto, assim como com os nossos personagens. Eu não gosto dessa cura, porque ela me parece muito simples de conseguir, algo assim, tem que queimar durante um tempinho e volta. Eu não sei, o jeito que foi apresentado foi grandioso, mas pra mim não convenceu o suficiente. Eu te chamei de idiota porque pareceu idiota naquele mundo, sabe? Fazer o quê? O 2019 ele é um filme muito lógico, com muitas críticas sociais, muitas coisas no seu simbolismo, mas que pra mim tem algumas falhas que realmente demonstram que ficam mais estranho.
Fazer o quê? Mas, se você chegou até aqui, então, agradeço demais. Não esquece de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, se torne membro para ajudar diretamente e vejo todo mundo aí na próxima.